Hoje queremos refletir sobre o Evangelho do batismo do Senhor. É a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa festa, a igreja termina o período de Natal, desde o Advento, né? Dos 4 domingos de Advento, depois o Natal, o período de Natal, logo depois da festa do nascimento do Senhor, termina agora com essa festa. Mas o curioso é que esse evento da vida de Jesus se dá 30 anos depois do seu nascimento. Não é como o batismo das crianças que nós estamos acostumados, né? Normalmente se batizam as crianças pequenininhas, né? Então, poucos dias ou poucos meses depois do seu nascimento. Aqui Jesus é batizado 30 anos depois. O que aconteceu? Como se deu isso? Bom, no Evangelho de São Lucas, os capítulos 1 e 2 são dedicados à infância de Jesus, né? Como ele foi profetizado, né? Como o anjo anuncia a Maria, depois como ele nasce e depois o único evento que nós sabemos da sua infância, que foi quando ele se perdeu em Jerusalém. E depois disso, o próximo evento é este. É o início da vida pública de Jesus. Quando Jesus, ele deixa o anonimato de Nazaré e vai começar o seu ministério. Pois é, desde o seu nascimento até o momento do início do seu ministério, Jesus não tinha feito nada de extraordinário. Nada. Ele viveu como uma criança qualquer, como um adolescente qualquer, como um jovem qualquer, em Nazaré. Ele era obediente aos seus pais, ele estudava, ele trabalhava, ele ajudava em casa, mas ele não fazia milagres, ele não mostrava dotes especiais, ele não falava na sinagoga, não, nada. Jesus, ele passou 30 anos da sua vida no anonimato total. Ele não queria manifestar nada porque ainda não era chegada a sua hora. É justamente o início do seu ministério é marcado pela pregação de São João Batista, né, que prepara os caminhos de Jesus, e esse momento do seu batismo. Está claro que esse batismo ainda não é o batismo como nós conhecemos. O batismo que nós conhecemos foi criado pelo próprio Jesus, junto com todos os outros sacramentos. É quando ele morre na cruz, do seu lado aberto sai sangue e água, aí é a origem da igreja e de todos os sacramentos da igreja. Então, esse batismo de Jesus ainda não é o batismo no qual não é o batismo sacramental, como nós conhecemos. Então, de que se trata esse batismo, né? Esse é justamente o tema para que nós possamos refletir. Mas antes de falar sobre a natureza desse batismo e por que Jesus quis ser batizado, né, falemos um pouco das circunstâncias. Estava João Batista, que estava batizando. De fato, o nome de Batista vem disso, porque ele batizava. João era o primo de Jesus. João ele foi concebido pouco antes de Jesus. Ele é só 6 meses mais velho do que Jesus. Ele é o filho de Zacarias e de Isabel, de Santa Isabel, né? Se você se lembra da história, né? Eles eram estéreis e já velhinhos quando o anjo disse para Zacarias, que iria ser pai. Zacarias não acreditou, ficou mudo até o nascimento da criança, né? Então, é bem provável que João Batista ficou órfão muito cedo. Então ele foi para o deserto se preparar. O próprio Espírito Santo foi preparando ele, porque ele teria que preparar os caminhos de Jesus, os caminhos do Messias. E João Batista ele não conheceu Jesus até esse dia, o dia de hoje, que nesse Evangelho, porque só o Espírito Santo tinha revelado para ele o que ele deveria fazer. Então, João Batista, ele pregava dizendo, vai vir alguém
que é muito mais poderoso que eu e que vai fazer coisas extraordinárias e que eu só estou preparando o caminho. Então vocês se batizem como preparação. Olha só, eu já dando pistas daquilo que eu vou falar daqui a pouco. Vamos, pois, responder às perguntas. Em primeiro lugar, que batismo é esse com o qual Jesus foi batizado? Pois é, João Batista, ele criou esse batismo como um batismo de penitência. O que significava isso? Que a pessoa, ela se arrependia dos seus pecados e então ela fazia penitência por eles e simbolicamente entrava na água, se sepultava na água, isso significa a palavra batismo, né? Você ser sepultado na água para sair da água como um renascimento. Então, o batismo de João Batista era um batismo de penitência, não era o batismo da graça, não era o batismo sacramental, era um batismo simbólico. Você fazia penitência pelos seus pecados e, simbolicamente, simbolizando a sua mudança de vida, você se sepultava na água das águas e saía dela como um renascimento, nova forma de vida. Você queria ser uma nova pessoa em preparação para a vinda do Messias. A segunda pergunta, se Jesus ele era puro, ele era sem pecado, ele era perfeito, então por que ele quis ser batizado se ele não precisava fazer penitência, ele não precisava se arrepender dos seus pecados, ele não precisava entrar nas águas para ressurgir? Porque Jesus, em primeiro lugar, estava preparando o batismo que ele ia trazer ao mundo. Segundo, ele queria dar exemplo, testemunho para as outras pessoas que precisavam dessa purificação. Terceiro, ele mesmo, entrando nas águas, ele santificava essas águas que depois seriam simbolicamente usadas no batismo cristão. Então, Jesus, ele não precisava do batismo de João Batista. Ele foi para já insinuar, preparar a criação do batismo que ele mesmo ia fazer com a sua paixão, morte e ressurreição. E por último, qual é o significado do Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus e a voz do Pai? Pois é, ninguém sabia quem era Jesus. Então, aquele desconhecido que chegou para ser batizado por João Batista, o Pai já queria mostrar para todo mundo quem ele era. É lógico que, junto com isso, era preciso o dom da graça para que as pessoas pudessem compreender. Aquele era o escolhido. Desce o Espírito Santo sobre eles como pomba. Sem a luz da fé, as pessoas só viam a pomba. João Batista, que tinha a luz da fé, viu o Espírito Santo. E a voz do Pai, que disse, este é o meu Filho amado, escutai-o. A voz era uma voz que vinha do céu. Como se ia interpretar que era sobre aquela pessoa? O espírito de fé de João Batista que conseguiu ver. Ele é o Filho de Deus. Não só o Messias, o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.